Estamos iniciando esse estudo do livro de Efésios. E eu queria, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, ele está trazendo algo precioso nesse livro para a igreja. Algo muito precioso. E esse é o cerne de toda a nossa doutrina, da igreja presbiteriana e da igreja reformada. Por que ela é o cerne de toda a doutrina? Porque a gente considera que Deus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não produzimos fé e nós não vamos consumar a nossa fé. Deus, sendo o autor, ele é a fonte de toda a nossa salvação. Ele decide quem ele quer salvar e quem ele não quer salvar. Por quê? Porque ele é Deus, ele tem essa prerrogativa, por ser Deus, fazer o que bem quiser. Só que agora eu queria levantar algo para nós entendermos e para que nós possamos verdadeiramente dar a Deus aquilo que Ele merece, o louvor. Não o louvor só apenas pela nossa salvação, mas o louvor por causa do seu caráter tão supremo, tão sublime, tão maravilhoso. E para isso a gente tem que entender uma definição clara de Deus. Porque a verdade é, como disse o apóstolo Paulo, há muitos deuses nesse mundo. São muitos deuses. Ironicamente ele está falando isso. Por que ironicamente? Porque não existe tantos deuses. Só existe um único Deus vivo e verdadeiro. Mas quando o homem se separou de Deus, ele precisou se relacionar com a divindade. Só que ele não quer se relacionar com um Deus verdadeiro, com um Deus que o chama, com um Deus que quer uma intimidade, com um Deus que quer que ele ande em santidade como ele exigiu. Por que ele exige? Porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E se Deus é santo, Ele espera que eu seja santo. Se Deus é amor e Ele me fez à sua imagem e semelhança, então Ele espera que este Abraão e você que anda nessa terra também ame. Viva em amor. Mas não é isso que Ele encontra nessa face dessa terra. As pessoas aprendem e sabem que dependem de Deus. Por consciência ou por natureza. Fato é que a Bíblia declara que, como a gente não conseguiu se relacionar com um Deus vivo e verdadeiro, a gente vai produzir um Deus para verdadeiramente satisfazer o nosso ego, os nossos mais profundos desejos. Porque se eu produzo o meu Deus, fica mais fácil de eu ter uma consciência aplacada, aliviada. Se eu produzo o meu Deus, é muito mais fácil eu agradar esse Deus, porque foi eu que produzi. Como é que eu vou produzir um Deus que quer me confrontar? Não existe isso. Então eu tenho que produzir um Deus que ande na minha linha, que ande no meu esquadro, que ande segundo as minhas regras. Por isso que não existe outros deuses, são apenas falsos deuses e imaginação. Como disse Calvino, o coração do homem é uma fábrica de produzir ídolos, deuses, falsos deuses. Então a gente tem que entrar em um ponto sério. Quem de fato é Deus? Quem é esse ser que a gente vem, às vezes, na maioria das vezes, aos domingos, para cultuar esse Deus? Há, pelo menos, que eu posso dizer, duas características importantíssimas para que Deus seja Deus. E as duas são autoexistência. E o que eu quero dizer com autoexistência? É que significa que Deus não foi criado. Ele não foi gerado. Deus sempre existiu e sempre existirá. Isso significa dizer que o ser de Deus é absoluto. A sua existência não é derivada de ninguém, pelo contrário, é necessário que Ele exista para que tudo o que a gente vê e não vê, exista. É necessária e eterna. Sem Deus não há vida, não há existência, porque é por meio dele que vem a vida e vem a existência de tudo o que a gente sabe, vê ou não vê. Essa é a primeira característica, Deus é autoexistente. E a segunda característica que eu posso definir para Deus também, Ele é autossuficiente. O que quer dizer ser autossuficiente? Significa dizer que Deus não depende de nada nem de ninguém para se manter ou se completar. Deus se basta.
Deus não precisa nada de fora, nada além dele, para ser completo, ser feliz e ser realizado. Ele é autoexistente. Não foi criado, ele já existia, nós fomos criados a partir dele. Ele é autossuficiente, ele não precisa de nada de ninguém para ser completado. Ele já é feliz por si só. Ele é realizado por si só. A gente vê algumas pessoas neste mundo em que elas trabalham muito, trabalham, depois elas casam, e aí elas têm caso e estão caminhando, e a vida está prosperando, e de repente elas percebem uma coisa: poxa, está faltando alguma coisa. E um olha para o outro, sabe o que está faltando, e o que está faltando? Um filho. Precisamos de um filho. Precisamos de um filho para nos completar. Você pode perceber que tudo que há no ser humano, ele não é completo, irmãos. Ele necessita de alguma coisa para preencher a sua vida. Desde quando ele foi criado, amado, desde o início, quando Deus criou Adão, a Bíblia é clara que Deus deu missão para Adão. Adão começou a trabalhar. Naquele mesmo sexto dia, ele trabalhou, ele viu as coisas, deu nome aos homens. E a Bíblia é clara que em um determinado momento daquele mesmo sexto dia, ele olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Façamos uma auxiliadora para que complete ele. E fez. E se não houvesse auxiliador, Adão seria completo? Não, porque ele precisa de Deus. Tanto é que se a gente se aparta de Deus, a gente tem um vazio, como disse o livro de Eclesiastes. Deus colocou no nosso coração, lá no profundo do nosso coração, a eternidade. Como se preenche a eternidade? Somente com um ser eterno. E é isso que Deus faz conosco. Ele é um ser autoexistente, ele é autossuficiente, não precisa de nada ninguém. A partir de então que ele começa a criar as coisas, todas as outras coisas dependem da sua vida e dependem também que ele as sustente, porque se ele não sustentar, elas perecem. A Bíblia é clara que Deus envia o seu Espírito sobre a face da terra e renova a terra, soprando sobre eles o hálito do Senhor, ou seja, o fôlego do Senhor, a terra se renova. Mas ele retirando o seu fôlego, perece a terra. O que Deus ele começa a mostrar para a gente, o que eu quero mostrar para vocês é que, qual é a razão de Deus criar e se humilhar para alcançar a minha vida e a sua vida? A Bíblia declara claramente que por ser Deus autossuficiente e autoexistente, ele é capaz de si mesmo criar do nada todas as coisas como ele fez. E ao mesmo tempo, depois que ele criou, ele sustenta essas coisas, toda a sua criação. E ele a sustenta pelo poder da sua palavra. E logo não pense somente que Deus a sustenta somente pelas coisas criadas, as coisas que a gente vê. A Bíblia diz que ele é o criador das coisas visíveis e as coisas invisíveis, aquilo que a gente não vê. E essas mesmas coisas que são invisíveis, elas são sustentadas pelo próprio Deus. De maneira que Deus é um ser absoluto e perfeito. Então surge uma pergunta muito clara para nós. Não sei se você já se fez, mas a pergunta é: qual é a razão de Deus se humilhar ao extremo diante daqueles que são menores que Ele, dependentes dEle, impotentes diante dEle, o homem a fim de salvá-lo? Qual é a razão pela qual Deus vai se humilhar para salvar a minha vida e a sua vida? Sabendo que eu não posso entregar nada para Deus para completá-lo. Não vou fazer de Deus um ser feliz porque Ele já é feliz. Não vou acrescentar alguma coisa na sua vida para dizer: era isso que estava faltando para mim. Agora sim, eu tenho Abraão, tudo está completo na minha. Não é. Ele é autoexistente e autossuficiente. Qual é a razão de Deus descer, se humilhar, morrer, ressuscitar, para alcançar a minha vida e a sua vida? Ele é um ser absoluto, ele é perfeito. O homem não existia quando Deus já existia. O homem não existia.
Deus, dentro daquela eternidade passada, quando nada havia, era perfeito. Pai, Filho e Espírito, perfeitos. Em sua relação não precisavam de nada. Mas eles quiseram fazer algo, quiseram criar e quiseram manifestar mais da sua glória a dar a alguém que nada tinha e que nem existia. Deus quis dar de si mesmo a sua criação. E Ele se deleitou em ter criado todas as coisas, porque a Bíblia declara que quando Ele parou no sétimo dia, Ele olhou sua criação e disse que sua criação era muito boa. Por que era muito boa? Porque Ele se via na criação. Ele via mais da sua glória na criação. É por isso que os céus proclamam, ou o firmamento proclamam, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. O que Deus está querendo dizer? Ele está dizendo que toda a criação, quando Ele a criou, era um reflexo claro do seu ser, pelo menos um fragmento desse ser todo-poderoso. Quando a gente olha agora para o universo, que a gente tem as sondas, as viagens que vão além deste céu, e que tem as que a gente chama as naves que vão avançando, a escuridão do espaço, eles percebem que esse espaço é tão vasto. Só relembra e só nos mostra que esse céu, que esse Deus Todo-Poderoso é infinito. A grandeza de Deus está ali. Quando a gente olha pela beleza de uma flor, e uma pequena flor apenas, e a gente contempla aquela beleza e aquela força tão clara, mas ao mesmo tempo tão frágil, a gente contempla a beleza de Deus em seu caráter sensível, em ver as coisas e dar aquelas coisas tão pequenas um toque tão especial. Quando a gente começa a pensar em Deus, esse ser todo-poderoso, fonte de toda a vida e de todo sustento, a gente tem que se perguntar: por que se Deus vai se humilhar para salvar a minha vida e a sua vida? Porque se Ele não fizesse isso, Ele continuava sendo Deus. Ele poderia acabar com todos nós de uma só vez. Vamos colocar assim, essa fornalha aqui de pão não deu muito certo não. O que é que um padeiro faz? Ele pega toda a fornalha e joga onde? No lixo. Deus podia fazer isso, e quem ia reclamar? Se Ele destruísse a minha vida assim, pá! Se destruísse a sua vida, pá! Quem de vocês iam dizer: ei, você não pode? Quando eu dissesse ei, já fui, já não existo mais. Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Eu não posso fazer isso com meus inimigos, com quem talvez eu possa odiar, dizendo: eu quero destruir a vida da Adma, eu vou fazer assim, pá! Não existe isso. Não tem como, não há essa possibilidade. Mas em Deus há. Só que Deus não quis fazer isso, e de uma maneira muito maravilhosa, Deus permitiu não somente a criação deste ser humano, mas permitiu também a sua própria queda. E um Deus todo-poderoso que podia impedir que essa queda acontecesse, Ele não impediu. E eu acredito que é por uma razão muito clara e muito simples, que ela é mostrada no capítulo 1 do livro de Efésios. Que ela está registrada no verso de número 6, no verso de número 12 e no verso de número 14. No verso de número 6 ele diz: para louvor da glória de sua graça. Para louvor da glória de sua graça. Ou seja, é para que os homens glorifiquem a Deus por sua graça. No verso de número 12, ele volta de novo a dizer essas mesmas palavras. E essas palavras dizem assim: a fim de sermos para louvor da sua glória. Agora não somos nós que declaramos a glória da graça de Deus, mas agora não é uma transmissão, mas é que nós mesmos, uma vez salvo, uma vez redimido, essa vida redimida e essa vida salva, Deus olha para essa vida e diz: se essa vida é para louvor da sua glória. É como se a gente pudesse imaginar que a gente estivesse fazendo um trabalho manual ou qualquer tipo de trabalho, e depois, vamos supor, uma mulher que limpa a casa. Então, dessa vez ela disse: tem vezes que a gente limpa a casa, e tem vezes que a gente tira para limpar a casa. É ou não é? Não, vamos só para limpar. Aí a gente já vê que, toda aquela guaribada, aquela coisa só para deixar tudo tranquilo, já aguentou, já deu. Agora,
saiam, vão embora, que eu vou sair para limpar a casa, não quero ninguém aqui. E quando a gente retorna, parece que a casa é uma outra casa, de tão limpa e de tão bela que está. Quando a gente termina o trabalho, a gente olha para o trabalho e diz: agora sim minha casa está limpa. É assim ou não é? E isso para qualquer tipo de trabalho que a gente vier a fazer, seja a gente estiver trabalhando na roça, seja a gente estiver trabalhando na empresa, ou em qualquer lugar. Quando a gente termina um trabalho que realmente a gente se dedicou com tanto esmero para que aquilo ficasse do jeito que a gente imaginou que ficasse, e ficou, a gente diz: esse é o trabalho bom, esse é trabalho muito bom, e eu me alegro de ter feito o que eu fiz. Não me envergonhe, porque não tem nenhum dedo de erro. Não significa dizer que ele é perfeito, porque nós não somos perfeitos. Talvez alguém venha dizer: isso aqui não está muito bom. Estou nem aí para ti. Eu dei o meu melhor e eu sei que o meu melhor foi isso. E eu estou me alegrando com aquilo que eu fiz. Não fiz emburrado, não fiz mal-humorado, não fiz relaxadamente. Eu fiz o meu melhor e sabia o que estava fazendo. Quando o apóstolo Paulo ele diz que a fim de sermos para louvor da sua glória, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que quando Deus operou essa obra de salvação em nossas vidas, o resultado foi que outras pessoas olharam para isso e disseram: glória a Deus, quão grande é a graça de Deus alcançar a vida deste homem. Que maravilha! Eu não sei você, mas existem muitas pessoas neste mundo que muitas vezes ignoram verdadeiramente o que Deus faz na vida de uma pessoa. Alguns da igreja vão olhar para uma pessoa que se encontra perdida e destruída, e que talvez jamais passasse na sua cabeça que ela poderia ser salva, e ela de repente, depois de alguns dias, você vê essa pessoa totalmente transformada, e ela olha e diz: o que está acontecendo com essa pessoa? E você chega mais perto: Cristo alcançou a minha vida, eu já não sou mais aquela pessoa, eu sou outra pessoa. Essa pessoa abre a sua boca e louva o Senhor, porque talvez nem ela tenha orado para e acreditar que Deus pudesse salvar essa vida. Mas diante dos seus olhos ela se sente humilhada, porque ela percebe quão grande é a graça de Deus, porque ela imaginou que os seus pecados eram menores do que aquela que ela estava olhando. Ela achou que Deus era, vamos colocar assim, era mais fácil Deus converter a minha vida do que aquela vida do teu irmão. Não existe isso, amados. O pecado é muito sério e muito verdadeiro, porque a sentença dele é só a morte. Não importa qual é o tipo de pecado que eu pratico, ele é odiondo diante de Deus. E se é odiondo diante de Deus, Deus trata o meu pecado e o seu pecado como qualquer um, como o pecado daquele homem que matou, agora assassinou esse Charles Kirk. Ou aquele homem que se levantou no metrô e matou aquela ucraniana. Não tem diferença, irmão. Pecado é pecado. Apartado de Deus, o homem só acontece e faz coisas terríveis. Talvez a gente possa passar pano nos pecados, mas Deus não passa pano em pecado, irmão. Ele sabe o que é o pecado e quão é ofensivo diante de um Deus que é santo, santo e santo. Quando Deus alcança uma pessoa, essa pessoa, outras pessoas vão olhar e vão dizer: isso é a graça de Deus. Não há motivo de Deus salvar essa vida dessa pessoa. Não tem motivos, não tem razão. Não há nada nele que Deus possa se interessar ou completar. É por pura graça. E então no verso de número 14, o apóstolo Paulo volta de novo a dizer: depois dele ter nos dado o Espírito como um penhor, e esse Espírito é como se fosse esse penhor que um dia Deus vai buscar, é essa obra maravilhosa que Deus iniciou, um processo maravilhoso de salvação, de redenção, de santificação, verdadeiramente um homem que foi transformado, e não é perfeito, mas ele está sendo transformado, e o Espírito foi colocado nele como um penhor, como um selo, praticamente como um penhor, como um resultado de que você é a minha obra especial. Eu estou colocando um selo e estou colocando o meu penhor, porque eu vou pegar. É como se exatamente eu pegasse um celular que fosse muito rico, assim, sei lá, de ouro, vamos colocar assim, e aí ele valesse, sei lá, 3 milhões de reais. Então eu vou na Caixa Econômica e disse: eu quero penhorar e me dá algum dinheiro para isso. Aí ele vai, avalia e diz: isso vale 3 milhões. Eu vou te dar 500 mil reais. Pá! É assim que é a penhora.
Não penhora pelo valor mais alto, pelo valor mais baixo. Para que aquela pessoa possa o quê? Pagar aquela penhora e restituir de novo o seu aparelho. É assim que funciona. Desde os tempos de Jesus até os dias de hoje sempre foi assim. Então, quando o Espírito é colocado como um penhor, ele está colocado sendo uma coisa muito valiosa, mas somente algumas graças desse Espírito é nos dado. E aí ele diz exatamente isso no verso de número 14, quando ele diz claramente para nós, assim: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Propriedade de quem? Somos nós. Deus nos deu o seu Espírito como um penhor, que nós agora somos valiosos, e estamos dizendo exatamente: eu estou colocando uma coisa infinitamente valiosa dentro da tua vida, para que então eu venha te pegar, para ter certeza no teu coração de que eu vou te buscar e você será meu para sempre. Por enquanto eu estou colocando o meu Espírito em ti, e estou deixando isso como um penhor de algo muito valioso, de que eu vou te pegar e te trazer de volta para mim. E por isso ele diz: até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, que quando Deus fez isso, ele fez também com um propósito, exatamente, sabe o quê? E no final a gente louvar a Deus. Deus, tu colocaste uma coisa, uma riqueza enorme. É como o apóstolo Paulo diz: nós somos um vaso de barro, e o que é que há em nós? Um tesouro. Um tesouro precioso é colocado em nós. Mas, Senhor, num vaso de barro, por que não pode ser um vaso de porcelana? Um vaso tão lindo, de cristal, talvez, de alguma outra coisa que seja. Não, é vaso de barro, para que a excelência do poder não seja de vocês, para que o mérito e a glória e o louvor não seja nada de vocês, mas seja daquele que está dentro. Esse é o resultado pelo qual Deus, ele fez o que ele fez, para louvor da sua graça. O que eu quero dizer nessa noite é que todo o processo de salvação, redenção, transformação, glorificação que Deus está operando nas nossas vidas é um processo único e exclusivo da parte de Deus, para louvor da sua glória. Quando Ele decidiu criar as nossas vidas e permitiu verdadeiramente no seu decreto que nós deveríamos cair, Ele aceitou que essa queda traria glória a Ele. Que de outra forma a gente nunca conheceria o caráter tão excelso, tão maravilhoso, tão elevado de Deus, se nós não estivéssemos caído em pecado. Porque é na hora do nosso pecado, porque só alguém que recebe misericórdia é alguém que está falhando, que está na miséria. Alguém que pode receber graça é só aquele que não merece. Porque se eu trabalhar um mês inteiro e o meu salário for 2 salários mínimos, Ele está me dando o salário mínimo, os 2 salários no final do mês, porque é misericórdia? Não, é porque é justo. Eu fui contratado por 2 salários mínimos, então no final do mês o patrão tem que me dar 2 salários mínimos. E se ele não me der, é o quê? Injusto. Porque eu trabalhei, então eu tenho que receber. Mas se eu não trabalho e eu recebo os 2 salários mínimos, isso é o quê? Injustiça? Não, isso é graça. Como assim, Abraão? Graça é um favor imerecido. É algo que Deus te dá, que você não merece. E não merecer significa dizer, nada que você possa fazer agora, antes, durante e depois, seria suficiente para você receber o que você está recebendo. Aqui entra o ponto principal a respeito de nossa salvação. Que quando Deus decidiu nos salvar, Ele nos decidiu por pura graça. Isso é a maravilhosa mensagem do livro de Efésios, de que tudo que Deus faz é por graça, é por misericórdia, é por um favor que Ele não encontra em mim, capaz de eu retribuir Ele. Não consigo pagar a minha salvação, nem à vista e nem parcelado, é impossível. O que é possível para mim é só fazer uma coisa: abrir minhas mãos e receber. E o resultado disso é dar louvor a um Deus que foi gracioso para comigo. Não sei se foi gracioso para com cada um de nós, mas para comigo, que eu recebi e criei nesse Cristo. Ele perdoou os meus pecados, foi por pura graça. Ele não olhou para mim e disse: esse Abraão vai ser um pastor, ele vai ser um pregador da minha palavra.
esquece isso. Isso é irrelevante. Isso é motivo de ações de graça a Deus, porque eu prego sua palavra. Porque é isso exatamente que Paulo escreve na sua introdução. Ele diz claramente para nós: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está introduzindo na igreja, no livro de Efésios, para nós, é que a supremacia de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, tudo está em Deus, inclusive até mesmo a sua vida de vir e pregar a este povo, que esse mesmo povo estava espancando, estava falando mal, e que ele teve que se afastar um pouco e não mais pregar na sinagoga. Um povo que ele teve que deixar e depois voltar para pastorear por 3 anos. Esse mesmo povo, ele está dizendo: olha, eu vou voltar para vocês. E ele voltou depois de 2 anos, ele voltou de novo àquela igreja e ficou 3 anos com eles. O que ele está querendo dizer com essa igreja? Depois que ele sai, passa 10 anos na prisão, ele escreve uma carta e diz: eu sou apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Porque se fosse a minha vontade, eu estava matando, eu estava destruindo, eu estava perseguindo a igreja, porque foi isso que o apóstolo Paulo era, um perseguidor da igreja. E Deus olhou para ele e disse: vou salvá-lo. Ei, por que tu vai salvar esse homem? Foi isso que a igreja, Ananias falou: como tu vai salvar? Tu queres que eu vá lá, ore? Ele veio aqui para matar, ele veio aqui para prender. Como? Ananias, este homem está orando. Há 3 dias que ele não come nem bebe, ele não vê nada, ele só se arrepende, porque eu o encontrei e mudei seu coração. Por que tu fizeste isso? Por causa da minha graça. Não é um favor, amado. Deus não está fazendo um favor para mim, para você. Ele está te dando esse favor, Ele está me dando esse favor, um favor absolutamente que Ele não precisa. Lembre-se, Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente, Ele não depende de mim para ser Deus, e Ele continua sendo Deus. Mas Ele chega até nós e nos entrega algo para que nós vejamos a magnitude do seu caráter, quão grande e elevado Ele é, quão grande, extraordinariamente é gracioso para conosco. Aqueles que se voltaram contra Ele, Deus está vindo, e o apóstolo Paulo disse: eu sou um favor de Deus para a vida de vocês, porque não era para eu ser apóstolo, eu fui apóstolo por vontade de Deus. O que Deus está querendo dizer para a igreja daquele tempo, está dizendo para nós, é que tudo que Deus faz é para o nosso bem, é porque Ele nos ama, é porque Ele desejou ter numa multidão de gente pecaminosa: eu vou retirar alguns para mim. Mas por que tu vais fazer? Porque eu quero que as pessoas olhem para mim e saibam que não é por elas que estão comigo, não é por elas que estão chegando no céu, é porque eu as quero. Por isso o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: sou apóstolo por vontade de Deus. Mas também ele diz a essa igreja: graça a vós outros. Ou seja, esse favor está sendo chegado a vocês, então tenham paz, muita paz em Cristo Jesus. E a primeira coisa que ele traz é: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A segunda coisa é que essa graça é tão maravilhosa que ela é infinitamente maior que a bênção que Deus derramou a Abraão, Isaque e Jacó, dando a eles uma terra prometida. A aliança do Antigo Testamento também prometia uma terra, e uma terra terrena, bênçãos terrenas. E a Bíblia diz: aquele que é do alto é acima de todos, porque ele vem de cima. Jesus falou: eu vim de cima, vocês são de baixo, vocês só pensam nas coisas terrenas, eu penso nas coisas celestiais. O que Deus, pela boca do apóstolo Paulo, ele dizendo, pela pena dele, pela escrita dele, está dizendo que Deus nos abençoou com uma sorte de bênção tão grande, mas ela não é física, ela não é terrena, ela é espiritual, e ela está em uma pessoa, em Cristo.
Muitos de nós, muitas vezes, quando eu falo muito de nós, eu falo como uma igreja geral, não somente nós que estamos ouvindo aqui esse sermão. A igreja muitas vezes ela olha para Deus e acha que Deus vai mudar a sua vida financeira. É claro que Deus pode mudar, e Ele muda por causa dos nossos hábitos mudam. Porque aquele que bebia não bebia mais. Porque aquele que não trabalhava e era preguiçoso e estava na costa de todos os outros, ao se converter, ele sabe que ele precisa trabalhar, então ele passa a trabalhar, então a casa começa a receber aquilo que ela não recebia. Antes tinha um peso morto e agora tem alguém que supre também as necessidades. A casa começa a ser estruturada, a vida começa a ser forjada, e então muitas coisas boas, e a vida financeira começa a melhorar. Mas isso é resultado de algo interno que Deus fez. Uma estrutura foi totalmente mudada, um coração e um pensamento foi totalmente renovado para que ele pudesse ter a mente de Cristo. E então essa mente de Cristo que está na região celestial, os princípios de Deus começam a operar na sua vida. E isso começa a se manifestar nessa terra. E não existe outra coisa que quando a gente semeia, pode ser que na nossa primeira saia fala, não dê muito bom. Então a gente continua semeando. E depois na segunda, na terceira, de repente começa a ter uma boa colheita. Não é todo ano que um agricultor planta e ele tem, que safra maravilhosa. Há revés, há dificuldades. Porque a bênção de Deus é que a gente continue fazendo o que Ele deseja que nós venhamos fazer, e não pelos resultados que nós queremos obter. Por isso, o apóstolo Paulo diz, olha, a natureza, que a bênção que Deus determinou sobre a tua vida é uma bênção espiritual, é uma bênção que você não vê. Porque qual de nós recebemos exatamente aquilo? Toma aqui um comprovante que o perdão dos pecados teu e Salvimário, Eliane, Derrans, toma aqui, comprovante aqui, o cheque, o contra-cheque, ou nota promissória, ou alguma coisa aqui, os teus pecados foram perdoados. Abraão, está aqui na minha mão o meu contra-cheque, está aqui na minha mão, minha duplicata aqui, que eu fui perdoado. Me diz, onde está isso? Num tempo da igreja antiga, a igreja quis fazer isso. Formulava um documento dizendo que se você compra isso e tem isso, eu estou te dando o céu para você. Mas a Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E para que o apóstolo Paulo dissesse exatamente isso, que tipo de bênçãos são essas? Ele vai começar a mostrar um Deus gracioso que está nos dando algo que é impossível. Por quê? Porque Deus está trabalhando em nós. Agora pense, o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo atuando exatamente na minha salvação e na sua salvação e na salvação de todo homem. E Ele atua assim, e Ele atua dessa maneira que o apóstolo Paulo começa a descrever. Como Abraão ele vai atuar? Porque o Pai, ele projetou, ele fez um plano, e este plano ele decidiu na eternidade, quando ainda ninguém havia sido criado, nada, zero, nenhum átomo na face dessa terra ou nesse cosmos, nada, apenas o Pai e o Filho na eternidade, juntamente com o Santo Espírito, eles se reuniram e decidiram, vamos criar o homem, esse homem vai cair, e dentre a multidão desses homens caídos, vamos escolher alguns para transformá-los. E é isso que ele vai dizer, assim como ele, Deus, nos escolheu, aonde? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. O que Deus estava começando a dizer, que Ele forjou um plano, e esse plano era, eu vou salvar os pecadores, e esses pecadores salvarei para quê? Com que propósito? Para que eles sejam santos e irrepreensíveis. Ele não está buscando pessoas que eram quê? Que eram impuras e que eram totalmente irrepreensíveis. Deus chegou e alcançou as nossas vidas. Por isso Jesus eu vim a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. A ideia clara aqui que Deus ele escreve, faz um plano e ele diz, eu vou escolher essas pessoas quando eu não existia, quando você não existia, ele escolheu na eternidade para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus, não perante os homens, mas perante Deus.
Porque Deus é que conhece os corações. E Ele sabe o que Ele fez na minha vida e na sua vida. E nesse sentido, só Ele que entrega um coração novo e põe em nós um espírito novo, é só Ele que é capaz de ver se realmente o coração que eu tenho e que você tem é um coração que procede dEle. Então ele termina dizendo assim, perante Ele, e em amor, agora a manifestação do amor dEle, Ele diz, predestinei, eu não só escolhi, mas predestinei, para Ele, ou seja, para Cristo, para que Ele, nele, nós sejamos adotados como filhos. Eu não somente vou salvar esse pecador para se tornar um santo, como se fosse um anjo. Não, eu vou transformar esse pecador, vou tornar ele santo, irrepreensível, mas eu vou fazer deste homem um filho meu. O que é um filho dele? Ele só tinha um filho na eternidade, que era o Cristo. E esse era o filho amado. Ele está dizendo que agora que eu estou escolhendo esse povo e estou salvando esse povo para que eles também sejam filhos como o meu filho amado é, amados. E por isso ele termina dizendo assim, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A pergunta é, por que tu vais fazer isso de pecadores? Porque eu quero fazer isso conforme a minha vontade, eu desejo isso, eu quero isso. Por quê? E então ele termina, para louvor da glória de sua graça, para que os homens conheçam quanto eu sou gracioso, quanto eu sou generoso. Isso foi a ação do Pai. E então entra o Filho para fazer a sua obra, e ele diz que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O próprio Cristo, na eternidade, ele disse, eu serei o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, eu irei e entrarei neste mundo caótico, e assumirei forma humana, para que através do meu sacrifício, por causa do derramar do meu sangue, limpo, perfeito, incontaminado, as pessoas recebam o benefício do quê? Do perdão dos pecados, segundo a riqueza. Ou seja, a gente só recebe o perdão se nós estivermos em Cristo. Não existe uma cédula, não existe uma nota, não existe um documento que possa dizer, você está perdoado, você está perdoado. Não, a cédula é Cristo. A bênção está nas regiões celestiais e está em Cristo. Ou a gente está em Deus, e Deus Filho nesse caso, ou a gente está perdido. E aí a Bíblia diz, claro, que derramou abundantemente sobre nós com toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade que propuseram em Cristo. Ou seja, esse mistério de que Deus está nos perdoando é um dom maravilhoso, um dom que Deus nos dá para vermos a beleza da sua cruz, embora seja horrível contemplá-la. É por meio dela que vem a graça que Deus está nos dando. Ele virou as costas para o seu Filho, para me abraçar e te abraçar e nos receber como filho. Por isso ele é um mistério que agora é revelado dentro de corações, que o Espírito Santo começa a atuar. Como ele não somente diz isso, esse próprio Cristo que morreu na cruz, ele veio para reconciliar todas as coisas, por causa quando o homem pecou, houve uma separação, uma ruptura terrível entre os céus e a terra. Não é à toa que quando Cristo ele anda nessa terra, perguntam-se para ele exatamente, Senhor, Mestre, ensina-nos a orar. E então Jesus disse, então ele passou a dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Por quê? Porque a terra e céus estavam separados, há inimizade, não havia possibilidade alguma de união, havia uma desunião, havia uma guerra, havia algo que separava, e que Deus em Cristo Jesus, nesta hora, na sua cruz e na sua ressurreição, ele une novamente os céus e a terra nele, no amor de Cristo. Por isso, no verso de número 11 ele diz, nele digo, no qual fomos também feitos herança, porque agora o Cristo nos comprou, nos resgatou e somos agora a sua herança. Sabe o que é herança?
É exatamente isso que Ele construiu na sua vida e está deixando. Vai deixar para quem? Ele vai deixar para o próprio Deus. Ele vai trabalhar na minha vida, vai trabalhar na sua vida, para que então Ele entregue ao Pai um filho que Ele mesmo pagou com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. E aí então Ele diz, a fim de sermos para louvor da sua glória. Eu encerro nesta noite com a última pessoa dessa trindade. O Pai fez o plano, nos escolheu e predestinou para o Filho. O Filho, por sua graça maravilhosa, aceitou esse plano e cumpriu, sendo Ele o sacrifício pelos nossos pecados. E por causa do seu sangue derramado, somos hoje perdoados. E por causa desse mesmo sangue, no seu nome, tivemos e recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Mas agora, esse plano está consumado em Cristo. E existe uma terceira pessoa que vai entrar, que é o Santo Espírito. Ele viu esse plano, viu a obra de Cristo. E agora nós, olhando para o Pai, para esse plano, e olhando para a crucificação de Cristo, muitos de nós, sabe o que fazemos? Isso é uma mentira. Isso nunca foi Deus. Isso não pode ser verdade. Bora zombar desse Deus. Bora zombar, isso deve ser uma piada, deve ser um conto. Alguém bolou essa história e deu certo. Mas para longe de mim, porque isso é fábula, isso é mentira, isso é engenhosidade dos homens, da mão dos homens, do coração dos homens. Esse seria o resultado lógico se o Espírito Santo não viesse. Porque o Pai planejou e o Filho executou, isso não significa dizer que nenhum de nós poderíamos ser salvos. Porque a Bíblia declara que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E como mortos, a Bíblia está dizendo, você está verdadeiramente declarando que Deus não existe na sua vida, Ele não pertence mais, Ele está morto dentro do teu coração. Não há vida, não há expressão, não há inclinação para Deus. E quando a gente se inclina para Deus, não é o Deus verdadeiro, é qualquer outro Deus, menos o Deus verdadeiro. Então Deus teve que entregar o seu próprio Espírito. E Ele enviou o seu Espírito com 2 propósitos. O primeiro propósito, ele seria um selo. O Espírito, quando caísse sobre a minha vida, se derramasse sobre mim, sobre você, Ele selaria a sua herança. Significa dizer o quê? Que a partir de então, quando o Espírito está na vida de uma pessoa, essa vida, como um selo, como uma carta que tem um selo e que ela é entregue, assim também, ela é propriedade daquilo. O que Jesus estava dizendo, que agora, Pai, eu cumpri o teu propósito, enviei o Espírito, agora o Espírito dá vida sobre um homem. Esse homem pertence a você. Todos os outros podem não pertencer, mas esse homem pertence porque eu selei com o teu Espírito. Essa é a primeira, dizendo que a promessa de Deus nos resgatar e nos trazer para perto dele, tem uma prova, o selo, e o selo é o seu Espírito. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo no livro de Romanos, ele diz, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas existe um segundo propósito pelo qual o Espírito está em nós. Ele também é o penhor da herança que iremos receber. Como eu havia falado, o Espírito nos selou e agora somos propriedade dele. A segunda coisa é o penhor, ou seja, Deus ele entregou o seu Espírito para que nós saibamos desde já, de agora, aqueles que abriram seus olhos, ou melhor dizendo, que foram abertos seus olhos para ver a glória de Deus e a graça de Deus e a bondade de Deus para conosco, eles comecem a contemplar um pouquinho do que será o céu na eternidade. Eles conseguem, aqui e agora, contemplar um pouco da consolação, como Deus nos consola, como Deus nos perdoa, porque até então a gente ainda chora, porque a gente erra e pede perdão, e Deus nos perdoa, a gente se alegra, mas essa alegria ainda não está completa, é apenas as primícias, primeiro é somente algumas coisas que Deus está nos dando, e isso é o início de algo muito grandioso e glorioso que vai vir para frente, e que, como disse o apóstolo Paulo, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu no coração do homem, essas são as coisas que Deus tem preparado de antemão para aqueles que Ele preparou para isso
que salvou, que redimiu, para aqueles que foram salvos. Esse é o resultado que a gente deve louvar a Deus. Louvar a Deus com altos louvores, porque sendo um Deus autoexistente, autossuficiente, Ele fez um plano para me salvar. Ele me escolheu antes mesmo de eu nascer e antes deste mundo se formar. Ele me predestinou para a salvação, e isso é louvor a Deus. O que você fez para ser predestinado? Nada. Deus quis, te amou, e Ele não somente te predestinou para te ser salvo, mas também para ser filho dEle, como o Filho unigênito é. Ele te entregou o mesmo Espírito que habita no seu Filho, o Santo Espírito de Deus, para que tu tenhas certeza de que tu é propriedade dEle e não de ti mesmo, não deste mundo, não de pai, não de mãe, não de Estado, não de governo, não de qualquer outra pessoa. Tu pertences a Ele, para Ele e por Ele. E por causa disso, tu já recebes hoje, ainda que, vamos supor, em doses que a gente pode dizer homeopáticas, as glórias que estão por vir. E o pouco que a gente recebe é tão grande, irmãos, é tão maravilhoso. Incline sua cabeça e oremos ao Senhor.